Graças e paz, irmãos. Mais um dia abençoado, um dia ensolarado. Eu quero compartilhar com vocês um momento de reflexão que fiz esse momento de devocional agora com meu Deus, Deus Todo-Poderoso, que esta madrugada, não me recordo bem o horário, mas ele pôs no meu coração o texto de Gênesis capítulo 22, verso 14. Acordei com esse texto na cabeça e abri, eu não sabia o que estava escrito, não me recordava o que estava escrito, e abri para ler. E quando eu li, diz o seguinte: e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Isso me trouxe um momento de reflexão. E agora eu peguei para ler o texto e mostra que, diante de tanta situação que nós vivemos no ano de 2020, as pessoas com várias interrogações, situações, pessoas perdendo emprego, pessoas sem saber como é que vai ficar a sua empresa, como é que é o dia de amanhã, essas interrogações, e olha, alguém precisa providenciar alguma coisa, e nós encontramos com esse texto que diz assim: Deus proverá. A palavra Deus proverá aqui em hebraico é traduzida como Jeová Jireh, né, que quer dizer o Senhor que provê. Veja, irmão, se formos fiéis ao Senhor e obedientes à sua palavra, jamais nos faltará coisa alguma em nossa vida. Deus provê, Deus sustenta os seus filhos, aqueles que são fiéis a Ele, né? Porque Deus provê todas as coisas para quem tem fé. E nós vemos aqui que esse texto exatamente nos mostra sobre o pai da fé. Quem é esse? Abraão, não é? Que a sua esposa era estéril, não é? Nós temos aqui o contexto de Abraão, onde ele escreveu esse versículo, né? A sua esposa era estéril, e aí o Senhor abre a sua madre, promete um filho, né? E ela vai dar à luz, já avançada em idade, tanto ela quanto a Abraão, e mesmo assim ela tentou dar uma ajuda a Deus, dando a sua serva para se deitar com o seu marido, para que viesse logo o filho, porque ela estava ali meio na incógnita também. O que acontecerá? O que será que vai acontecer? Será que vai se cumprir? Mas Abraão creu na promessa. E o que acontece? Sara abriu sua madre e ela teve seu filho. E agora parece que Deus ele entra em contradição. Se ele prometeu que faria de Abraão uma grande nação e daria um filho, e agora o Senhor pede esse filho a Abraão para que leve em sacrifício. Que negócio é esse? Na nossa compreensão, observando esta história, poderíamos dizer que Deus está se contradizendo, não é? Mas Deus provê, né? Pela fé, Abraão levou seu filho lá no morro, lá no monte, ele colocou ele, preparou toda a situação, levantou o cutelo para imolá-lo, para tirar a sua vida. E o próprio Deus providencia o cordeiro para substituir o seu filho. É claro que aqui também está fazendo alusão a Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo em substituição ao nosso pecado, e assim ele é sacrificado em nosso lugar. Só que o Senhor Jesus, o próprio Cristo, o Filho de Deus, o Messias, ele não cometeu pecado algum, e assim ele foi transformado, e assim ele está sentado junto com o Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos e nos buscar, que assim é a promessa dele. Mas veja, o Jeová Jireh, o Deus que provê não somente a questão da nossa vida eterna, mas ele também provê situações no nosso dia a dia. Ele é o Deus das provisões. Veja que nós temos que entender que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou quase 5.000 homens, sem contar homens, mulheres e crianças, sabe? Se contássemos, colocaríamos aí 20.000 pessoas. O Senhor proveu, mesmo tendo chamado os seus discípulos e falado para eles: olha, como é que nós vamos alimentar essa multidão? E aí, dentro daquela multidão, encontra-se um jovem que tem 5 pães e 2 peixes, e o Senhor realiza o milagre. É claro que o Senhor Jesus sabia de tudo isso. É claro que Deus tem o seu propósito. O propósito do Senhor não se
não se frustram. Os nossos sim, mas o de Deus não. Então, mas veja, nós também temos aí que o Senhor sustentou durante 40 anos mais de 2 milhões de pessoas, incluindo as mulheres e as crianças. Estou falando aqui, nós estamos estudando na nossa igreja o livro de Josué. E nós estamos falando exatamente a saída deles da terra prometida, ou do Egito, em direção à terra prometida. Só que quando eles chegaram diante, mandaram os espias, eles duvidaram e o Senhor deixou com que eles ficassem 40 anos no deserto para que eles aprendessem a depender de Deus, mostrar que o Jeová Jirê, o Deus das provisões, é com eles. Muito bem, irmãos. Nós temos que crer que o Deus que operou o milagre no passado opera o milagre hoje, também no presente. As promessas do Senhor não falham, mesmo que passem os céus e a terra, as suas palavras não passarão. Elas não vão passar. Fique firme com Jeová Jirê, o Deus Todo-Poderoso. Creia em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Creia no Jeová Jirê, o Deus que provê, da mesma forma que Deus providenciou o Cordeiro de Deus para morrer, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, para nos dar a vida eterna. Será que Ele não vai providenciar todas as coisas do nosso dia a dia para o nosso bem? A palavra de Deus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas na sua vida. Que coisas são essas? O que beber, o que comer, o que vestir, o seu dia a dia. Creia no Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus lá em Isaías capítulo 1, verso 18, diz: se quiseres e deres ouvidos, comereis o melhor dessa terra. Creia no Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe.